Você já parou para pensar como a gente é, talvez, a geração mais mimada e mais miserável ao mesmo tempo? Parece exagero, né? Mas olha só, temos acesso a praticamente tudo. Informação ilimitada na palma da mão, possibilidades de carreira, liberdade de escolhas, tecnologias que nossos pais nem imaginavam, e ainda assim vivemos com uma sensação estranha de vazio, de falta de sentido, de não sei o que estou fazendo da minha vida. É como se estivéssemos cercados de abundância, mas espiritualmente famintos. A ironia é que quanto mais opções temos, mais confusos ficamos. É como estar em um banquete enorme e ainda morrer de fome porque não consegue escolher o que colocar no prato. A primeira grande contradição dessa geração é justamente essa. Temos tudo ao alcance, mas parece que nada é suficiente. Nossos avós precisavam lutar para ter comida na mesa, estabilidade no trabalho, segurança mínima para a família. Eles não tinham tempo para crises existenciais tão profundas. A luta era prática, sobrevivência pura. Nós, por outro lado, já nascemos com um plus. A sobrevivência, em boa parte, está garantida. Então, sobra espaço para quê? Para dúvidas existenciais, para comparações infinitas, para essa eterna sensação de que deveríamos estar vivendo algo maior. Mas esse maior nunca chega, porque é sempre empurrado por mais uma comparação. A cada rolagem de dedo no celular, você encontra alguém que parece estar vivendo melhor, produzindo mais, sendo mais feliz, viajando mais longe, amando mais intensamente. A régua nunca para. É como correr em uma esteira. Você sua, se esforça, mas continua no mesmo lugar. Porque no fundo, não importa o que conquiste, sempre vai ter alguém que parece estar vivendo a versão mais premium da sua vida. E o pior é que esse ciclo não tem fim, porque a sensação de abundância nunca vem acompanhada de satisfação. Quanto mais se tem, mais cresce o buraco do querer. É um vício invisível. Você nunca descansa, porque sempre falta algo. Sempre existe um próximo nível que te vende a ilusão de completude. E quando você chega lá, descobre que ainda não era suficiente. É como beber água do mar. Quanto mais bebe, mais sede sente. E ainda tem outro detalhe cruel. Essa abundância cria uma expectativa absurda de que a felicidade deveria ser constante e instantânea. Cada conquista parece mínima, cada momento de alegria dura pouco, e o ciclo de insatisfação recomeça. A comparação, a ambição e o medo de ficar para trás se misturam, criando uma sensação de vazio que não se preenche nem com dinheiro, nem com viagens, nem com status. A abundância, que deveria ser um presente, se transforma em uma armadilha silenciosa. A sensação de que, por mais que você alcance, sempre falta algo. Sempre há um próximo nível que não te completa. E aí vem outro ponto. A tirania das escolhas. Nunca antes na história da humanidade existiu tanta possibilidade. Quer empreender? 1000 opções. Quer estudar? Cursos online, presenciais, híbridos, gratuitos, pagos, especializados. Quer se relacionar? Swipe para cá, swipe para lá. Quer mudar de país? Existem programas, bolsas, oportunidades. Tudo parece ao alcance, e justamente por isso a gente paralisa. Porque quanto mais opções, maior a angústia de escolher errado. É o medo de desperdiçar a vida. O famoso FOMO, o medo de estar perdendo alguma coisa. Então, em vez de viver, a gente congela. Ficamos presos na dúvida, presos na ilusão de que existe um caminho perfeito esperando por nós, e que uma escolha errada pode arruinar tudo. E quando você se convence de que existe essa tal escolha perfeita, começa a viver como um caçador de mapas secretos, sempre pesquisando, sempre esperando, sempre comparando rotas, mas nunca andando de fato. O problema é que esse mapa não existe. E a cada ano que passa, a pressão aumenta, porque você olha para trás e percebe que já desperdiçou tempo demais, pensando em viver, mas sem viver. A liberdade de escolha, que deveria ser um presente, vira uma maldição. Cada sim que você dá, carrega o peso de 1000 nãos. E aí, você percebe que não é só sobre escolher. É sobre carregar a culpa eterna de tudo aquilo que você deixou de escolher. E é aí que começa a tragédia silenciosa. Uma geração que não consegue decidir por medo de se arrepender. E nesse impasse, adivinha, o tempo passa e nada acontece. Mas se o excesso de escolhas já é uma tortura, a comparação constante é uma prisão. A cada vez que você abre uma rede social, você é bombardeado por versões editadas,
filtradas e cuidadosamente construídas das vidas dos outros. Você não vê a vida real, você vê um teaser, um trailer editado, uma versão de marketing. Só que sua mente esquece disso e compara o seu bastidor com o palco principal dos outros. E o resultado é óbvio: você sempre perde. Sempre parece estar atrasado. Sempre parece estar vivendo menos. É por isso que nunca antes existiu tanta gente jovem se sentindo exausta, ansiosa e deprimida. Porque a régua com a qual medimos a vida se tornou impossível. Não é mais sobre viver, é sobre performar. Não é mais sobre estar presente, é sobre mostrar que você está presente. Vivemos numa era onde curtir virou mais importante do que realmente gostar. Onde a foto da viagem importa mais do que a experiência da viagem. Onde a prova social vale mais do que a verdade íntima. E o mais cruel é que sabemos disso. Mas mesmo assim, nos deixamos capturar. É como estar preso em uma gaiola com as portas abertas. No fundo, poderíamos sair, mas escolhemos ficar porque o vício da comparação é viciante. Cada like é uma dose rápida de dopamina, mas cada comparação é uma facada lenta na autoestima. E pior, essa comparação constante se infiltra em tudo, até nos momentos mais simples. Comer sozinho, estar de férias sem postar, trabalhar sem mostrar resultados, tudo parece menos relevante se não for validado pelos olhos alheios. Cada conquista interna parece pequena demais quando medida na régua digital da vida dos outros. E o efeito é cumulativo. A cada dia que passa, a sensação de insuficiência aumenta, como areia que se acumula até nos sufocar. A comparação não é apenas um hábito, é uma armadilha silenciosa que molda desejos, expectativas e até a autoestima de uma geração inteira. E aqui entra outro paradoxo. Nunca estivemos tão conectados, mas nunca estivemos tão sozinhos. Conexões digitais se multiplicam, mas amizades reais diminuem. Seguidores crescem, mas vínculos se enfraquecem. A ilusão é a de que estamos cercados de gente, mas na prática, cada um vive preso dentro de sua própria bolha emocional. O que era para ser rede de apoio virou palco de competição. O que era para ser diálogo virou monólogo. E aí, a solidão se torna barulhenta. Você não está sozinho de fato, mas se sente invisível. A solidão dessa geração não é a falta de companhia, é a falta de profundidade. E isso é devastador porque a solidão atual não é física, é existencial. Você pode estar em uma festa, rodeado de gente, e ainda assim sentir que ninguém te vê de verdade. É como gritar em um estádio lotado e perceber que ninguém ouve sua voz. A hiperconexão nos deu contatos, mas tirou conexões. Nos deu interações, mas roubou intimidade. Nos deu acessibilidade, mas levou autenticidade. E quanto mais tentamos preencher esse vazio com notificações, mais ele aumenta. Porque curtidas não abraçam, comentários não escutam, seguidores não aparecem quando a dor aperta de madrugada. É como tentar matar a fome com fumaça. Dá a sensação de algo, mas não alimenta nada. A hiperconexão promete companhia, mas entrega um eco. E no fundo é isso que corrói. Estar cercado de vozes e ainda assim sentir que ninguém realmente escuta. E mais. A gente começa a medir nosso valor pelo barulho externo, e não por aquilo que sentimos internamente. Passamos horas rolando feed, pensando que estamos conectados, quando na verdade estamos cada vez mais isolados de nós mesmos. A superficialidade das interações nos ensina a viver na aparência, a medir felicidade por números, a buscar aprovação em vez de autenticidade. E assim, o vazio cresce silenciosamente, corroendo a nossa capacidade de sentir, de experimentar e de criar vínculos genuínos. É a solidão da multidão, a privação da intimidade em meio à abundância de conexões. Outra armadilha é a ideia de liberdade total. A gente cresceu ouvindo que pode ser tudo, fazer tudo, conquistar tudo. Mas sabe o que isso gera? Pressão. Porque se você pode ser qualquer coisa, mas não se torna nada grandioso, parece que falhou. O peso não é só das escolhas que você faz, mas das infinitas possibilidades que você deixou de viver. E a verdade é que ninguém pode ser tudo. Ninguém consegue viver todas as vidas possíveis. A liberdade absoluta é uma mentira bonita. No fundo, sempre haverá renúncia. E essa renúncia dói mais porque parece que poderia ter sido diferente. Esse mito da liberdade infinita faz parecer que a vida real é sempre pequena demais. Você se cobra ser extraordinário em tudo, mas o humano, por definição, é limitado. E quando não alcança esse ideal impossível, sente que está desperdiçando seu potencial.
o que era para ser libertador se torna sufocante. É como se a promessa de asas nos condenasse ao peso da queda. E o mais cruel é que essa cobrança não vem só de fora, mas de dentro. É a sua própria voz dizendo que você devia estar vivendo uma vida maior, mais ousada, mais memorável. Só que essa busca insaciável nunca tem fim, porque não importa o quanto você faça, sempre vai existir um poderia ter sido mais. E nesse jogo, a liberdade que deveria ser força vira veneno, transforma cada escolha em culpa e cada caminho em lembrança do que ficou para trás. E pior, a cada decisão que você toma, mesmo consciente, o peso da escolha se multiplica. Você começa a analisar tudo sob a lupa do arrependimento futuro, imaginando todos os "e se" que poderiam existir. A liberdade que parecia promessa se transforma em fardo, e no fim, a sensação é de estar preso em um labirinto sem saída. Cada caminho tem uma porta fechada que lembra que você abriu outra. É essa a armadilha silenciosa da liberdade total. A ilusão de que ser livre significa não ter limites, quando na verdade, ser humano é conviver com eles. No final, o que sobra é o vazio. Um vazio que não é de coisas, mas de sentido. Porque no fundo, essa geração não sofre de falta de oportunidades, mas de excesso de ilusões. Não sofremos pela escassez, sofremos pela abundância sem direção. É como se tivéssemos todos os instrumentos do mundo, mas ninguém tivesse aprendido a tocar música. E aí o silêncio assusta. O silêncio interno, o silêncio existencial. A pergunta que ecoa é: para que tudo isso? E o que mais dói é perceber que esse vazio não se preenche com nada externo. Pode ser dinheiro, sucesso, fama, reconhecimento. Tudo isso chega, mas nunca resolve. Porque não é o mundo que precisa mudar. É a forma como a gente se relaciona com ele. Somos uma geração que tenta comprar significado, quando o que falta é coragem para construir sentido. E esse vazio dói porque ele não é imediato, ele é crônico. Não explode, mas corrói. É aquela sensação de que tudo está ok, mas nada está realmente bom. É acordar todos os dias com a agenda cheia e o coração vazio. É viver em meio a barulho constante e ainda assim ouvir um eco interno que pergunta: é só isso? E talvez o maior drama da nossa geração seja esse: ter confundido movimento com direção, ter acreditado que correr sem parar seria o mesmo que avançar. E pior, esse vazio nos faz buscar respostas fora de nós mesmos, na esperança de que algo externo traga a sensação de completude. Compramos cursos, livros, experiências, tentamos nos encher de atividades para anestesiar a falta de sentido. Mas cada tentativa temporária só evidencia que o vazio está dentro e não fora. Ele nos ensina, de forma dolorosa, que sentido não se encontra na abundância, mas na forma como a gente percebe, sente e transforma a própria vida, mesmo que seja em passos pequenos e silenciosos. Mas calma, não é um discurso de derrota. Existe uma saída. Só que não é a saída vendida em propagandas motivacionais ou nos perfis de gurus da internet. A saída não é descobrir uma verdade absoluta, um propósito místico ou a fórmula mágica da felicidade. A saída é mais simples e, por isso, talvez, mais difícil de aceitar. É aprender a dar sentido ao pequeno. É parar de buscar a vida ideal e começar a viver a vida possível. É entender que não vamos ser tudo, não vamos viver tudo, não vamos conquistar tudo, e tá tudo bem. A maturidade dessa geração talvez seja aceitar a frustração, abraçar a limitação e, mesmo assim, encontrar beleza nisso. O caminho real não é espetacular, é cotidiano. Está em aprender a estar presente em conversas sinceras, em valorizar relações profundas, em construir projetos com paciência. Está em escolher menos, mas viver mais intensamente o pouco que se escolheu. Porque no fim, o que traz sentido não é a grandiosidade da vida, mas a qualidade da presença. E mais, é perceber que a vida é feita de pequenas decisões e pequenos momentos que, somados, constroem a sensação de plenitude. Não se trata de grandes feitos ou de comparações com os outros, mas de olhar para aquilo que está diante de você e dizer: isso importa, e eu estou aqui para viver. É aprender a ouvir o próprio ritmo, a respeitar o próprio tempo, a celebrar conquistas silenciosas que ninguém vê. A verdadeira liberdade está em se permitir ser humano, limitado, imperfeito, vulnerável, e ainda assim encontrar significado em cada passo. A verdade é que somos, sim, a geração que tem tudo. Mas se não aprendermos a lidar com esse tudo, ele sempre vai se transformar em nada. Porque abundância sem direção vira caos.
E liberdade sem propósito vira prisão. No fim, a vida não precisa ser uma performance grandiosa. Ela precisa ser vivida de forma honesta. Talvez, no fundo, o verdadeiro luxo da nossa geração não seja acumular, conquistar ou se exibir, mas conseguir simplesmente estar presente e sentir que isso já basta. E aí me diz, você está vivendo de verdade? Ou só tentando provar que vive?